E vamos que vamos. Osmar, você tá aqui, Osmar? Eu estou. Olha que bonita! Eu me orgulho muito de vocês, meu Deus do céu. Deixa eu fixar aqui você para apresentação. Osmar, que lindo você tá. Então, vou fazer aquelas 3 perguntas que eu tenho que fazer para todos os colegas. Você aceita apresentar seu TCC pelo Teams ou tem que esperar o presencial para apresentar ao vivo e a cores? Está assinado já. Tudo que a senhora falar é sim, sim, sim. Oh, beleza. Aí só para falarem que não perguntei. Vamos lá. Você prefere a nota no WhatsApp ou prefere a nota na gravação? Se for Osmar 10, aí agora pode ter Então, problema. beleza. Se for 10 na gravação, tá bom. Não tem problema não, pode ser Então, aqui mesmo. gravação. Tranquilo. Perfeito. E a outra, eu posso gravar sua apresentação, pequenos vídeos no Instagram? É coisa de 15 segundinhos. Fique à vontade. Totalmente à vontade. Obrigada, Osmar. Boa sorte. Você tem de 10 a 15 minutos para se apresentar. Vamos que vamos, é o seu momento. Então, deixa eu dar uma boa tarde para a banca. Feliz de ver a professora Gisele, a professora Wanda nessa banca. E, é claro, já de antemão agradecer a senhora por fazer a gente acreditar que é possível. Né? Já te agradeço, realmente. Doutora Simone Alvarez é aquela força para o aluno. Já agradeço de antemão. Não quero nem deixar para o final da apresentação. Já agradeço de uma vez, porque é um momento assim que a gente espera tanto e quando chega na hora, falta pouco chamar a mamãe. Aí a gente chama a Simone Alvarez Lima. Bem, então, muito boa tarde à banca. Meu nome é Osmar Pereira da Silva. Eu estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão do curso. E o tema que eu escolhi foi justamente a respeito desse assistente do Ministério Público. Porque quando a gente vê a ideia do Aurélio Lopes, o Júnior, quando a gente pega a ideia de um outro como, por exemplo, Mirabetes, não bate a ideia dos dois, e a gente também sabe que cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua visão. Mas quando eu comparo com o nosso sistema, que não é inquisitório, mas acusatório, e olho para o Ministério Público, e vejo que o Ministério Público, não vou discutir, jamais vou discutir, o meu trabalho não é para discutir essa prerrogativa do Ministério Público, porque é algo que já está sedimentado, a Constituição determinou assim, o Ministério Público é o dono, praticamente, da ação. É ele que vai dirigir, é ele que vai pedir a investigação. Não é isso que a gente vai discutir. Mas a gente vai discutir, será que só o Ministério Público teria esse poder? Será que o assistente de acusação não tem poder nenhum? Isso me faz lembrar que teve um caso em Curitiba em que o Ministério Público negou a investigação do assistente. Não pode. Quer dizer, às vezes o assistente de acusação ele fica na mão do Ministério Público por ser o titular da ação penal. E o trabalho justamente ver aonde a gente poderia aumentar esse radar do assistente de acusação, até onde ele poderia ir. Será que tem que ficar sempre submisso ao Ministério Público? Em algumas aulas, por exemplo, que nós tivemos, a gente percebeu que nem sempre o Ministério Público recorre. Às vezes recorre, no caso até recente, recorre por uma coisa tão banal, tão pequena. E, em outras ocasiões, algo assim grande, como recentemente aqueles que estavam transportando mais de 140 quilos de maconha, o Ministério não recorreu. E aí eu fico pensando, será que não pode ser aumentado pelo menos um pouco a ação desse assistente de acusação? E aí, conversando com alguns profissionais, fazendo esse trabalho, um até falou assim, olha, ninguém gosta de um BBB em casa, ninguém gosta de estar sendo vigiado. E o assistente de acusação é um tipo de vigia, um tipo de fiscal de uma obra que, às vezes, a pessoa não quer ser fiscalizada, ela não quer ser vista.
E é por isso que eu escrevi esse trabalho. De novo, eu afirmo, a intenção não é discutir a autoridade do Ministério Público, de maneira nenhuma. O artigo 127, 129 da Constituição já deixou claro isso daí. Mas só que no parágrafo de número 1 do artigo 129 da Constituição, deixa claro que não é só o Ministério Público. Ou seja, o ofendido ele não está sozinho. Se ele não puder recorrer, por ter morrido, ou mesmo por ter sido dado ausente pelo juiz, pode recorrer uma outra pessoa. No caso, o cônjuge, o ascendente, o descendente. E é nessa hora que eu falo que eu fiz esse trabalho pensando comigo. Muita gente não sabe. Muita gente fica na espera, cruza o braço e fica esperando que o Ministério Público ou qualquer outro órgão tenha misericórdia dela, quando, na verdade, se ela conhecesse um pouquinho da lei, ela colocaria o pé na estrada também. O dia que chegar no conhecimento das pessoas que o direito não socorre aquele que dorme, eu acho que muita gente vai despertar, não é verdade? E quando eu falei do Auri Lopes, ele não é muito a favor disso. Não, ele não é muito a favor do assistente de acusação, porque ele diz o quê? Ele é um coadjuvante, é uma peça acessório. Eu sei que é acessório porque o processo não depende do assistente de acusação. Eu sei que não depende, o processo vai seguir com ele ou sem ele. Mas aí é que entra o meu trabalho. Se o assistente de acusação ele é chamado e ele assume o processo do jeito que está e faz o papel dele, trabalha, prova, traz para o juiz provas que o Ministério Público não conseguiu pegar. E aí o juiz, ao invés de olhar para essas provas aqui, ele vai perguntar para o Ministério Público, você aceita ou não? E é por isso que me faz voltar lá atrás e pensar no sistema em que ficava tudo na mão de um juiz. Ele era o representante do rei e o que ele quisesse era o que ia ser feito. Não, olha, você foi acusado, eu te condenei por causa disso e fim de papo. Mas o nosso sistema não é assim. A gente quer ouvir. Não é isso? A gente quer ouvir, a gente primeiro quer investigar. E nesse trabalho, nós estamos falando também da investigação. Nós estamos falando da importância, né, de ouvir a pessoa. Porque se a gente não ouvir, ela não vai ter o direito, como a professora Gisele sempre fala, né, o probatório, ela não vai conseguir provar a inocência dela. Mas se o Ministério Público tem todo esse poder e sozinho, para mim, é a mesma coisa do outro sistema. Não o inquisitório, mas o acusatório. Perdão, o inquisitório, não o acusatório. Está todo o poder ali. E o meu trabalho é justamente isso, é chamar a atenção para permitir que, em alguns casos, não seja necessário a aprovação do Ministério Público para que o assistente tenha um campo maior para poder agir. Aliás, está se falando isso, né, que o advogado pode até acompanhar. Mas se o Ministério Público não deixar, ou perdão, se o Ministério Público não aceitar nada do que o advogado fez, que o assistente de acusação fez, que no caso é o advogado. Ó, eu estou vendo tudo isso daí, mas não aceito não. Foi o que aconteceu lá em Curitiba. Um caminhão causou um acidente, levantando um cabo de alta tensão, uma senhora vinha numa moto, o cabo soltou, matou esta pessoa, e quando o assistente de acusação foi investigar, para ajudar, o que acontece? O Ministério Público disse, não aceito. Então, ficou tudo parado ali, todo o seu trabalho não adiantou em nada, não resolveu em nada. Esse é o meu trabalho, é querer que haja uma ampliação do trabalho do assistente de acusação. Por quê? Se a Constituição fala do Ministério Público, ela também fala do assistente de acusação. O artigo 598 do Código de Processo Penal está falando do assistente de acusação. Está falando que o outro pode assumir o lugar do Ministério Público, no caso, é claro,
do Ministério Público não recorrer de uma ação, porque se recorreu não tem o que se falar. Mas se não recorrer, um dos casos recentemente foi justamente esse que eu citei, desse carregamento de maconha, que o Ministério Público não recorreu, mas recorreu de uma sentença porque achou que teria que ser mais grave quando aquela mulher aquela senhora lá em São Paulo, tinha roubado alguma coisa pequena na prateleira. Foi coisa pouca, foi um miojo, um pacotinho de suco, em pó ainda por cima, e mais uma outra coisinha lá. O Ministério Público, para isso, recorreu. Agora, imagine quantas pessoas estão esperando que o Ministério Público se manifeste. Ela está presa, o caso dela está ali, algumas até hoje não foram julgadas. Disso eu tenho certeza, porque, embora quando nós estamos na faculdade, todo mundo já acha que a gente é advogado, até nós mesmos já achamos. Compramos um vadimeco imenso, já coloca embaixo do braço, já acha que é. Até uma pessoa me falou assim, eu vou te mandar um processo para você ver o andamento do processo. Eu falei, meu Deus do céu, mal a gente começa a estudar, os amigos já aparecem. Infelizmente não aparece para ajudar a pagar a mensalidade, mas deixa essa parte para lá, vamos falar aqui do desenvolvimento aqui do nosso trabalho. O que mais? Se nós pegarmos a ideia do Júlio Fabrini Mirabete, ele é contrário ao pensamento do Aury Lopes. Ele até diz que há uma corrente de pensamentos que quer fazer essa ampliação do poder do assistente. E isso que me chamou a atenção. Porque quando tem só uma ideia, só um pensamento, é mais difícil da gente ramificar isso. É mais difícil. Mas quando tem vários pensamentos, dá para a gente escolher alguma coisa aqui, se concorda, se não concorda, e assim prosseguir. Se todos fôssemos iguais, aí ficaria um pouco complicado. Então, eu gostei muito de fazer essa, se eu posso chamar, dicotomia entre o Aury Lopes, o pensamento dele, e do Júlio Fabrini. Mas numa coisa, eles concordam. Concordam a respeito da investigação. E a investigação, a gente sabe, a polícia investiga, olha o Ministério Público aqui de novo. A pedido do Ministério Público, o delegado faz o papel dele, investiga, faz tudo que tem que ser feito e traz. E se o Ministério Público fala assim, não quero. O que adiantou esse trabalho todo? Porque todo o poder está concentrado aqui. É esse que é o meu trabalho. É disso que eu quero falar. Eu não estou falando dessa autoridade, eu não estou falando dessa prerrogativa de ser o titular da ação penal pública condicionada. Não estou falando disso. Isso daí está sedimentado, está na Constituição. Mas tirar um pouquinho desse poder aqui, se fosse possível, e dividir com alguém para ser mais de uma cabeça pensante, para que o trabalho seja mais valorizado. Esse é o meu trabalho. Que seja valorizado o trabalho também desse assistente. O que mais? O meu trabalho também está falando dessa parte que eu mencionei agora, que é a investigação policial. Se o nosso sistema não permitisse que as pessoas se defendessem, já imaginou como seria? Nós teríamos que aceitar uma cabeça só. Só o que aquela cabeça pensasse é o que a gente iria aceitar. Que bom que o nosso sistema nos permite nos defender e que bom que nós temos advogados para poder nos socorrer na hora que a gente mais precisa. Porque se a gente não conhece os nossos direitos, a gente até deixa passar, né? Ah, não sei, eu acho que eu não tenho direito. Aí cruza os braços e fica à espera. Então não é hora mais de ficar esperando. O ofendido também pode assumir o seu papel e exigir que o seu direito seja cumprido, seja entregue a ele. Esse é o tema do meu trabalho. O ofendido também pode se mover a fim de adquirir aquilo, tomar posse daquilo que é dele, aquele direito dele. E se ele veio a óbito, é claro, ele tem o cônjuge para poder fazer isso por ele, tem o ascendente, descendente, tem o próprio irmão que também pode fazer isso, e isso
é legal. Essa é a minha apresentação, esse é o foco do que eu queria falar nesse trabalho. E é claro que eu também quero agradecer, desde logo, a professora Gisele, quero agradecer a professora Wanda, como eu já agradeci a professora Simone, vou carregar no coração por tudo que vocês têm feito por nós, e estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer eventual pergunta. Professora Gisele, professora Wanda Maria. Parabéns, Osmar, que linda apresentação, que orgulho de você, amei tudo, parabéns. Para mim, em matéria de apresentação, eu só daria nota 1.000.000, mas agora eu vou passar para a parte do conteúdo, vou chamar primeiro agora a Gisela. Gisela, fique à vontade. Olá, parabéns, Osmar. Também falou muito bem, se colocou muito bem. Oratória o Osmar já está acostumado aí com púlpito, né, Osmar? Sim. Que bom, então tem experiência aí. Eu estava aqui olhando o seu... Estou até com ele aberto aqui, Osmar, e eu estava já assim ansiosa realmente, esperando você chegar nesse momento da investigação defensiva. Eu até sugeriria, não sei se é possível e teria que ver, porque, na verdade, o seu tema do seu trabalho é a legitimidade do assistente de acusação. Só que aí você começa falando um pouco e depois você já entra na investigação defensiva e depois você já fala, porque são duas coisas distintas, né? O assistente da acusação, ele, na verdade, é um advogado que é contratado pela vítima, familiares da vítima, que vão atuar juntamente com o Ministério Público. E quando a gente fala na investigação defensiva, a gente está falando do advogado, do acusado, do réu. Então, assim, para não ficar confuso, né, você poderia colocar o exercício da advocacia no processo penal, o tema, entendeu? Porque você está falando de duas coisas e o tema foi um só, a legitimidade do assistente da acusação. Ou então você retirar do seu trabalho a parte que você fala da investigação defensiva. Ou mudar o tema, que eu acho que facilita o exercício da advocacia no processo penal. E aí a gente sabe que o advogado ele pode atuar tanto em prol da defesa, inclusive também agora, né, com essa investigação defensiva na fase do inquérito policial, que é uma novidade, etc. e tal, uma coisa mais recente, e também ele pode atuar, porque aí sim muita gente pode não saber, inclusive como assistente da acusação, né? Às vezes o advogado ele pode fazer um júri, o trabalho anterior do colega foi sobre o júri, e não defendendo o acusado, mas, né, na verdade, ao lado do Ministério Público como assistente da acusação. Então, assim, eu acho que para não ficar confuso, já que você trabalhou essas duas possibilidades fáticas, alterar o tema, o exercício da advocacia no processo penal. 2 pontos. A investigação defensiva, o assistente de acusação, sei lá, aí você delimita assim. Entendeu? Entendi, sim. É só uma ideia, tá? Porque realmente, quando eu fui, você apresentou, e aí tá ok. Aí eu fui ver, já tinha visto, né? Fui rever aqui o seu trabalho, eu falei, mas o que tem a ver assistente de acusação com investigação defensiva? Aí eu falei, mas não estou entendendo. Aí você falou também da investigação defensiva. Aí você falou o que estava escrito, você fez certo. Mas aí, para quem está lendo, eu quero... Jamais, quem está procurando alguma coisa sobre investigação defensiva, não vai procurar o seu trabalho na biblioteca. Porque vai olhar lá e vai ver a legitimidade do assistente de acusação. Nunca vai imaginar que ali também tem alguma coisa sobre a investigação defensiva. Não sei se a professora Wanda concorda comigo, se ela viu isso também, esse ponto. Mas o resto, parabéns. Osmar, você falou, né, sua vestimenta aí, todo esse pano, o tela de fundo, tá? Muito obrigada. Isso demonstra o respeito que você tem pela banca, né, e pelo seu trabalho, né, pelo seu ofício, pelo que você estudou, né? Muito obrigada por toda a dedicação e por ter sido meu aluno aí durante muito tempo, tá? Foi um prazer enorme. Obrigado.
Professora Wanda, fique à vontade para fazer suas considerações ao Osmar. Parabéns, Osmar, pela apresentação. Realmente, oratória você tem, né? Você é muito seguro. Mas eu também concordo com a professora Gisela, eu estava meio que sem saber o que você estava falando. Quando você fala de inquérito, de investigação, eu falei, mas espera aí, onde é que entra a figura do assistente de acusação nesse momento? Até porque a gente sabe que o momento da admissão do assistente é após o processo já ter iniciado. Então, exatamente, na ação penal, né? Aí eu falei, mas o que ele quer do assistente nessa fase pré-processual, nessa fase investigatória? Eu fui lá no teu trabalho e realmente eu fiquei sem entender. E eu acho que a consideração que a professora Gisela falou de mudar o teu tema seria bem interessante, porque você está falando de duas coisas distintas. Não sei se eu estou sendo clara. O assistente de acusação, ele tem uma única finalidade, né? Que hoje, segundo o Supremo Tribunal, é de combater a criminalidade e a promoção da justiça, né? Então, veja, o assistente de acusação, não sei se você viu nesse último caso aí da Mariana Ferrer, né? Que o cara tinha um assistente. Você viu a figura do assistente naquela audiência. Então, hoje é uma figura muito importante, que a gente tem que ter um certo cuidado de falar dessa figura. Após 2011, o assistente ele tem legitimidade até para requerer uma prisão preventiva, só para você ter noção da importância hoje que o processo penal dá para essa figura do assistente. Então, por isso que eu fiquei assim um pouquinho sem entender qual era o objetivo do teu trabalho. Então, a minha pergunta seria, você é contra ou é a favor da figura do assistente? É isso que eu queria entender. Totalmente a favor. Por isso que eu queria falar, a professora Gisele observou muito bem, eu não fiz uma separação no título. Então, ficou como se fosse uma coisa só e, ao mesmo tempo, eu falei de duas. Ou até de três. Eu entendi perfeitamente. Eu sou totalmente a favor, porque o que eu queria dizer é a importância que eu vejo de ampliar ainda mais, né, o poder dele por ele ser tão útil. E pode ser que no trabalho eu não tenha me expressado por não ter separado, mas eu compreendi, entendi o que a senhora falou e que a professora Gisele também falou. Concordo 100%. Entendi. Mas ele já tem hoje tanta importância, essa importância que você queria, ele já tem. Antigamente, ele não tinha nem legitimidade. Era a figura do assistente, antes da grande reforma do Código de Processo, era mais para fins patrimoniais. A finalidade desse assistente era mais buscando uma finalidade patrimonial. E perceba, hoje o assistente pode recorrer até para aumentar a pena. Olha qual é a importância que o assistente tem hoje. Então, tirar, né, colocar mais o que você está defendendo aí, colocar mais funções, né, para o assistente, seria exatamente acabar com o Ministério Público, né, e deixar que o assistente faça tudo. Mas eu entendi a tua intenção do teu trabalho, eu entendi. Só acho que você misturou um pouquinho aí, mas tá show, tá perfeito, tá? Obrigada, Osmar. Então, professora Simone, mais uma vez, obrigado. Professora Gisele, obrigado por vocês terem dispensado esse tempo de vocês, que é tão precioso, para poder ouvir o meu trabalho, ainda que ele estava um pouquinho confuso. Obrigado. Tá tranquilo. De nada, Osmar. É um prazer te ouvir, tá? Parabéns aí pela apresentação mais uma vez, tá? Então agora a gente vai passar para a apresentação da Tatiane e daqui a pouquinho a gente vai dar nota para vocês. Então vamos lá. Tatiane Reis, você tá aqui? Tá sim. Sim, boa tarde. Boa tarde. Agora o Osmar vai fechar a câmera rapidinho.